Aí? Pronto. Então, nós vamos pedir a Jesus, ao nosso amigo, nosso mestre, as bênçãos da proteção e amparo para esses minutos, onde procuramos captar as orientações maiores, melhores para o nosso aprendizado. Abençoa nosso Mestre Jesus, o nosso desejo de progredir, de alcançar conhecimentos outros necessários à nossa evolução. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. A gente ficou aqui durante 2 quartas-feiras, né? Nós tínhamos parado aqui no dia 3. Espera aí. Eu acho que eu não... Deixa eu voltar aqui, hein? Agora acho que foi. Bom, a gente parou aqui lá no dia 3 e depois, no dia 10, nós conversamos um bocado sobre essa questão, se há posse física do encarnado ou não. A verdade é que o assunto é palpitante. É muito, muito interessante. E então, ele apresenta aqui, o estudo apresenta aqui uma série de informações a respeito de onde encontrar esse assunto. E aqui na internet, nós vamos pular essa página, né? Mas só para fechar, né? Fechar esse assunto. Aqui nos domínios da mediunidade, ditado por André Luiz, a Chico Xavier, né? Tem um trecho lá que fala, na página 30 de uma das edições, nós temos aqui uma informação. Falando a respeito de determinado médium, está dito, isso é, lá nos domínios da mediunidade. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, quer dizer, reclama cautela dos dirigentes espirituais, né? Porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Aí, logo mais a seguir, tem um outro trechinho aqui, que diz assim: notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo. Naturalmente, Eugênia era médium, né? Mantendo-se junto dele, a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Que texto interessante é esse, não? É como se estivesse mesmo ocupando, se fala em justapor-se, né, ao corpo, como se estivesse ocupando mesmo aquele espaço, enquanto o médium se colocava ao lado, né? Eu sempre achei, quando eu li essa primeira e a segunda vez, que eu já li algumas vezes esse livro, eu sempre achei curiosa essa expressão, se debruçava como numa janela. Interessante. Aqui, em outro trecho, fala em simbiose.
né? É como se fosse uma simbiose. No caso da obsessão, né, constante, possessão, fala em simbiose. E eu estava olhando aqui no dicionário, simbiose é uma associação de dois seres vivos. Eles estão ali justapostos, de forma que, como eu tinha falado lembrado da vez passada, na reunião passada, que nem mesmo nós, espíritos encarnados, estamos presos dentro do corpo, né? De vez em quando a gente dá umas escapadelas, mesmo nesse processo ainda que estamos acordados, por vezes a gente faz aquele transezinho rápido e dá aquela escapadela, sai dessa organização como se estivesse ocupando aquele corpo, né? Então, nesse caso, nem mesmo explicando, né? Nem mesmo o espírito encarnado está contido dentro do corpo. Ele tem o comando, né? As diretrizes do corpo, mas o que pode, em simbiose, ser também, como eu disse anteriormente, um jump, né? O espírito comunicante faz aquele jump, aquela ligação clandestina, e passa a utilizar-se desse corpo, né? E se colocando nessa posição que a gente viu aqui, se colocando como se estivesse numa janela, né? Como se estivesse entrando no corpo do médium, mas, de forma alguma, substituindo o espírito encarnado, né? Em síntese, seria isso, né? Não sei se vocês teriam mais algumas coisas a falar para a gente poder saltar para frente. Ismael, quando eu lia isso daí, né? Depois esse seu comentário, agora que eu estou parando para pensar. Quando a gente pensa nessa janela, com o corpo, né? Com essa comparação, como se estivesse numa janela, se você está do lado de fora de uma casa, quando você se coloca numa janela com o corpo debruçado, você está meio do lado de fora e meio do lado de dentro. Quando você está do lado de dentro e você se debruça na janela, a mesma coisa, você está com meio corpo para fora e meio corpo para dentro. Uhum. Então, você não está totalmente dentro e nem totalmente fora. É essa visão que eu tenho, né? Então... Eu fiquei refletindo. Oh, desculpe, Yolanda, eu pensei que você terminou. Não, pode falar, Chaco, já terminei. Eu fiquei refletindo sobre um slide que o senhor colocou aí a respeito mostrando que o perispírito do espírito poderia formar tipo de uma teia, um perispírito do encarnado. Aí, nessa reflexão, eu lembrei desse caso aí da simbiose, e justamente nesses casos de simbiose, parece que os mentores espirituais falam que é difícil de terminar com a obsessão, porque se for tirar um do outro, pode haver a desencarnação do encarnado. Então, justamente, Bem eu lembrado. lembrei disso aí. Bem é uma lembrado, descompensação, né, tio Ismael, vibracional, né? Quando bem tem lembrado. essa simbiose. Se você faz isso súbito, você descompõe a simbiose, um se alimenta do outro, né? Das vibrações. Exatamente. E aí, nesse caso, às vezes não dá nem na própria encarnação, vai precisar de desencarnar e tudo para tentar fazer isso no plano espiritual. É muito complicada essa situação. Né? Tem A um outro simbiose, trechinho. ela cria uma dependência, né? Com certeza. Embora a simbiose você consiga identificar as individualidades, elas não passam a ser um só, né? Você consegue continuar identificando a individualidade de cada um. Cada um tem sua vida independente. Só que eles estão tão interligados que é difícil de você desassociar.
E só lembrando também, né, já que a gente está fazendo considerações, que a gente também já comentou lá na semana passada que nenhum desses casos que a espiritualidade traz, que a gente está avaliando aqui a questão da até que profundidade vai essa incorporação propriamente dita ou não, em nenhum caso a espiritualidade traz a narrativa de que há, em algum momento, o rompimento do cordão de prata, do cordão espiritual, né? Então, Sim. quer dizer, por mais que haja a simbiose, não há, de maneira nenhuma, de maneira prematura ou de maneira descontrolada ou desassistida da espiritualidade, a ruptura do que a gente chama de cordão de prata. Uhum. É verdade. A Jerusa e a Gisela levantaram a mão aí. Jerusa. Que eu estava lembrando, outro dia eu estava comentando uma pessoa que a gente tinha da passo com o Palhano, né, que eu até falei que Palhano assim, dizia que ele mentaliza saindo a energia da sua mão. Essa pessoa, eu não estava na reunião mediúnica ainda, mas Palhano dizia que ela tinha muitas ligações, muitos obsessores, e que não conseguiam trabalhar porque eles riam e falavam assim, não adianta, ela nos chama de volta. Quer dizer, É a obsessão de encarnado para desencarnado, né? Exatamente, ela chamava. Então, o que acontece? A Alexandre estava comentando, né, que poderia desencarnar, mas isso é muito difícil, porque, na verdade, é o encarnado ou o obsidiado que chama, que atrai a pessoa. Então, é difícil esse trabalho, né, de ajudar os dois, porque que a gente estava comentando, se alimenta do outro. Então, realmente, é muito complicado isso. É a história, né, que tem o exemplo na Vida Continua, quando não é? Vocês lembram disso? A mãe esqueci o nome dela agora, da principal lá, da personagem principal. Ela estava envolvida com a pessoa que não era o pai dela. Era um outro que ela tinha conhecido antes, houve um problema aí de um crime, mas ela era tão vinculada a esse outro que foi morto, que ela não conseguia, ela estava doente, mas eles não conseguiam ajudá-la, porque os dois era uma troca de energia, os dois sentiam prazer em estar um com o outro. E ela, a encarnada, percebia a presença dele e dava até estímulo para que ele continuasse. Quando eles queriam tirá-lo, não adianta, não me tirem, ele vai ficar comigo, eu vou ficar com ele. Foi uma situação delicada para eles conseguirem depois fazer, como o Charcot bem lembrou, são vinculações de muito tempo. Muitos séculos, né? Aí tem um outro trecho aqui interessante também, eu acho que é nos domínios da mediunidade, na página 54, que fala aqui de uma situação. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar, nela encontrou um novo instrumento de sensação. Vendo por seus olhos, olha que interessante, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizados. Aí que fala na simbiose, né? Nessa simbiose vivem ambos há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Chega um momento em que, apesar de haver essa troca de energia, né? Alguma coisa vai, como é um processo anormal, vai trazer consequências, né? Então, aqui ele está acusando, aqui ela acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. É isso aí. Eu acho que já deu para a gente entender mais ou menos como é que a coisa funciona, né? Penso eu, né? Que o assunto é meio complicado, né? Mas se vocês não tiverem mais nada para falar sobre isso aí, a gente vai saltar. E quando tiver alguma novidade, alguma coisa interessante, né, que alguém perceber na reunião ou que tenha
alguma literatura, a gente volta a abordar, né, Ismael? Ótimo, ótimo. Então, aqui a gente vai passar para essa questão das fases da doutrinação. Vão ser feitos comentários aqui sobre a abertura. E à medida que a gente for lendo aqui, vocês podem interromper, hein? Às vezes o espírito começa logo a falar, ou a esbravejar, mas usualmente ele precisa de alguns segundos para apossar-se. Olha aqui, ó, para apossar-se dos controles psíquicos. É o que a gente estava falando ainda há pouco, né? Apossar-se dos controles psíquicos do médium. Ele não consegue falar senão depois de se ter acomodado bem a organização do seu instrumento. Não é um assunto que a gente estava tratando ainda há pouco? Fica bem explicado, né? Quer dizer, precisa de um tempo para se acomodar, né? Está bem explicado, bem tranquilo. Daí advém, né, tio Ismael, que às vezes tem médico que rapidinho consegue já fazer essa comunicação, né? Outros médios precisam de um pouquinho mais de tempo para que ele possa se acalmar e permitir que o espírito faça esse controle. Não, né? Do médium não, vai depender também do espírito que está vindo, né? Do médium, do espírito, né? Porque, às vezes, Ismael, o médium já chega espiritado, né? Já chega na reunião já espiritado, então aí fica complicado segurar. Então, vamos lá. Na abertura, o doutrinador deve aproveitar esses momentos para uma palavra de boas-vindas, saudando-o com atenção, carinho e respeito. Em alguns casos, o espírito somente consegue expressar-se a muito custo, em virtude do seu estado de perturbação, de indignação, ou por estar com deformações espirituais que o inibem. Na abertura de outras vezes, usando de ardis ou preparando ciladas, mantém-se em silêncio para que o doutrinador se esgote na tentativa de descobrir suas motivações, a fim de tentar ajudá-lo, com o que ele se diverte bastante. Aí é um espírito gozador, né? Usa desse ardil para perturbar. Em certas ocasiões, vem ele revestido de um manto de mansidão e tranquila segurança. Diz palavras doces, assegura-nos suas boas intenções, dá-nos conselhos. É um dos casos. Aos que fingem dores que não sentem, ou mutilações que não possuem, como cegueira ou falta da língua, visam com esses artifícios a distrair nossa atenção do ponto focal de sua problemática, ou simplesmente entregam-se ao prazer irresponsável de enganar, mistificar, defraudar, ou então, como alguns me dizem, quer dizer, a quem fez o comentário, né? Às vezes, de esgotar o médium incumbido de dar-lhes passes. Para atrapalhar mesmo. Riem-se muito dos nossos enganos. O doutrinador, o dialogador, ele não tem essa facilidade, né, de estar vendo o que está acontecendo só pelo processo intuitivo mesmo, né? Então, às vezes, os espíritos ficam rindo das dificuldades que o doutrinador possa encontrar nesse momento. Ismael, Fala. Eu aprendi uma técnica há muito tempo. Eu não sei se vocês, quem é orientador, observa. Quando vem um irmão negativo, automaticamente meu corpo ele
ele tranca, cruza as mãos, as pernas, ele pode falar o que for, mas aquele irmão ali, ajudado o meu consciente, ele é um irmão negativo. Isso é um exercício que eu faço há muitos anos. Então, eu pratico isso há muito tempo. Então, quando vem comigo algum irmão negativo, é automaticamente cruzado ou meus braços, minhas pernas, que ali eu não estou vendo muito 100% não, mas geralmente acontece isso. E quando não é, geralmente não está dessa forma, com o braço cruzado ou perna cruzada. Isso aí é um exercício que eu faço há muitos anos, tá bom? Às vezes, alguns médiuns, quando percebem que o espírito tem uma certa violência, a gente até percebe, né? Às vezes ele segura do lado da cadeira, passa os pés nos pés da cadeira. Você já deve ter percebido isso, né? Para evitar qualquer movimento brusco que possa surpreender o próprio médium no momento da comunicação ou trazer dificuldade para o dialogador. Isso aí vai muito da capacidade do médium perceber, né? O que está para chegar. Que tipo de espírito que vai dar a comunicação. Qualquer que seja a abertura da comunicação, o doutrinador deve esperar, com paciência, depois de receber o companheiro, com a saudação sinceramente cortês e respeitosa. Por que ele fala aqui, sinceramente cortês e respeitosa? Porque, assim como nós temos o processo intuitivo, né, para receber essas informações, os espíritos também percebem o nosso propósito, né? E se a saudação não for sincera e cortês e respeitosa, não houver sinceridade nisso, ele pode perceber isso e passar uma carraspana na gente, né? Eu já vi alguma coisa parecida com isso aí, nas reuniões. O espírito falava, você está fingindo, você não deseja nada disso. Seja quem for que compareça diante de nós, é um espírito desajustado que precisa de socorro. Isso em se falando em reunião de atendimento, né? Do socorro a necessitados. Alguns bem mais desarmonizados do que outros, mas todos necessitados e desejosos de uma palavra de compreensão e carinho, por mais que reajam à nossa aproximação. São necessitados. Vocês podem até reclamar, mas a necessidade está em primeiro lugar. Os primeiros momentos de um contato mediúnico são muito críticos. Ainda não sabemos a que vem o espírito, que angústias traz no coração, que intenções, que esperanças e recursos, que possibilidades e conhecimentos. Isso eu acredito que essa fala aqui seja mais direcionada para o dialogador, né? Ainda mas nós, doutor, nós, médio também, a gente só fica sabendo na hora que chega ali. Alguns casos, né? Na maioria, só quando já é uma coisa já premeditada, né? Vai acontecer alguma coisa num sentido. Mas, geralmente, no trabalho, vai vir ali, tem um monte, quem vai chegar e falar o que vai falar, geralmente a gente não sabe, não. A maioria dos casos. Eu estou lembrando aqui de algumas vezes a Sheila e a Yolanda sempre falam assim, ó, dá a dica, né? Vai vir um espírito assim, 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 porque ela percebe antes, né? Mas isso aí dá para perceber, com certeza. Eu digo assim, até o momento de estar ali, estar vindo, a hora que vai vir, com certeza. Isso aí também, para mim, aparece nitidamente. Mas eu digo assim, num dia antes, assim, também a gente sabe, não. É uma loucura. Mas para mim também acontece dessa forma. Às vezes, quando está chegando ali, já automaticamente já está interagindo com o médium. Então, a coisa flui com mais facilidade. Yolanda e Sheila, tem casos que vocês percebem, outros não? Como é que funciona isso? Vocês podem... Bem, já aconteceu
de eu sentir a aproximação do espírito, mas eu não consigo identificar. Às vezes, alguns, né? Não é muito, assim, muito comum, não. Mas, às vezes, eu não consigo identificar e eu tenho que esperar, tenho que ficar prestando muita atenção, porque eu não consigo saber qual é a natureza, vamos dizer assim, né? A natureza do espírito, né? Se ele se é um sofredor, se é um espírito brincalhão. Aí, às vezes, eu fico perscrutando, né? Eu fico assim, aguçando o meu sentido para tentar descobrir qual é a natureza do espírito. Mas isso aí não é muito comum, não. Geralmente, eu já percebo antes pela vibração, né, de como o espírito se aproxima, quais são os sentimentos dele, né? E geralmente é assim que acontece, pelo menos comigo. Uhum. Pelas vibrações, né? Eu sinto totalmente uma diferença muito grande, né? Quando os espíritos são mais violentos, mais sofridos, né? Principalmente ligado à vingança, um sentimento muito forte de ódio, né? De revanche. A percepção física minha fica muito à flor da pele, mas muito mesmo. Muito, quer apertar muito. O pescoço do dirigente? Para mim também é nítido. O que eu estou falando é em relação que a gente não sabe qual a explanação que esse espírito vai fazer. Uhum. Se é negativo ou não, que vem, eu já sei automaticamente, com certeza. Igual a Sheila e a nossa Yolanda. E a explanação que ele vai colocar, eu lembro de uma situação bem pouco, que nunca aconteceu na minha vida. Eu não tinha nem condição, nem capacidade de ver. Eu acho que você lembra, ver um espírito era 2 em 1. Eu não tinha nem noção daquilo ali. E outra, um estava pensando positivo, um negativo. Olha que encrenca. Entendeu? Complicado, hein? É uma loucura. Eu não sei nem como é que dá o nome nesse trem aí. Vai saber. Espírito 2 em 1. Estará esse espírito ligado a alguém que estamos tentando ajudar? Às vezes acontece, né? Tem problemas pessoais com algum membro do grupo? Muitas vezes. Luta por uma causa? Muitas vezes. Ignora seu estado ou tem consciência do que se passa com ele? Também, muitas vezes. Ismael, o que seria essa luta por uma causa? Luta por uma causa? Isso? Como assim? As causas são diversas. As mesmas causas que nós defendemos aqui, continuamos a defender do outro lado, né? Se nós temos uma causa aqui contra o vizinho, né, desencarnamos, esse sentimento, esse desejo continua, né? A gente não muda porque trocou de vestimenta, não. As causas são diversas. Uhum. Muitos... lutar por uma causa. A gente vai lutar pela doutrina espírita, né? Muitos são contra Jesus, nós somos a favor de Jesus e muitos são contra, né? Isso. As causas são diversas. Muitos acham que sofreram por causa de Jesus, né, Jesus? As mesmas causas, lutando com os mesmos preconceitos, né? É verdade. Ismael, tem um caso também que muitos espíritos vão a casas espíritas guiados por nós, né? Eles nos agarram a nossa presença e a gente acaba conduzindo ele à casa espírita, né? Para ele receber o tratamento. Quantas vezes a gente já ouviu, eu pelo menos já ouvi falar assim,
Aí eu vim aqui com aquele moço aqui, ó, ele passando na rua, fui seguindo ele, né? Muitas vezes não tem nada disso que a gente está falando, mas só que ele segue o nosso caminho e chega até a casa espírita para você receber o tratamento. Tomás, Ismael, é Tomás que está falando? Ele. Eu não entendi muita coisa, não. O som está ruim. Hã? Continua estranho. Eu entendi. Está picotando. Está picotando. Mas sabe o que eu lembrei, Ismael? Acho que você deve já ter ouvido falar também. Um fato ocorrido com o Palhano, que ele passando lá pelo centro de Vitória, acho que tinha reunião no dia. E o braço dele começou a doer, e foi até na hora da reunião, o braço dele com uma dor muito intensa. Então, a explicação, eu não sei se foi ele que viu, ou se foi um outro médium, se foi o tio Júlio que explicou, que quando ele passou ali pela escadaria do palácio, um espírito, né, se agarrou no braço dele e o Palhano arrastou aquele espírito o dia todo, né, até chegar na reunião. O espírito ficou agarrado no braço dele e, quer dizer, foi durante a reunião que o espírito foi atendido, né? Você lembra disso? Eu lembro de um caso acontecido com o Dalmi, parecido com isso. O espírito estava caído na rua, o Dalmi passou perto dele e ele... Naturalmente, os espíritos que conduzem a reunião devem ter utilizado, né, o Dalmi para fazer com que ele chegasse lá no local lá da reunião. E ele se pendurou no ombro de Dalmi e Dalmi ficou com a dor intensa, sentindo aquele peso. Agora você vê, sentindo o peso, olha só como é que são as coisas, né? Do espírito pendurado no ombro, mas ele não sabia, né? Só estava sentindo aquela sensação ruim. E na hora da comunicação é que o médium lá que atendeu, né? Que ele percebeu que o peso, né? Ele agradecendo ao Dalmi por ter ajudado ele a se levantar, que ele estava caído na rua, passando mal. É interessante, né? Como é que o socorro vem através da gente, né? Nós, às vezes, conduzimos alguns espíritos para a reunião sem que saibamos disso, mesmo que a gente não seja médio ostensivo. É o senhor que levou um na garupa da bicicleta? Eu carreguei um cidadão, eu vi na hora que ele subiu na garupa. Nossa, mas eu me arrepio todo quando eu lembro disso. O cidadão tinha sido assassinado naquele local. Eu passei, estava indo para a reunião, passei de bicicleta. Eu até dei uma balançada assim, eu falei, não passei em buraco nenhum, o que é isso? Você vê como é que a coisa funciona, né? Ismael, você lembra também que uma vez, se não me falha a memória, eu acho que eu sonhei que você tinha alguma coisa nas costas, você lembra disso? Era uma coisa grande, sem forma, que estava grudado nas suas costas, você lembra disso? E eu prefiro esquecer. No meu sonho, eu tirei. Você falou mesmo de um tempão que eu estava com a dor nas costas, estava me sentindo pesado, sentindo mal, né? E você estava carregando uma coisa nas costas. Olha só, Ismael. Depois esse povo diz que não é médium, né, gente? Olha, né? Não, Kardec já explica, todos somos médios, né? Mas tem essas coisas aí. Agora melhorou o som? Ô, Tomás, esse som seu tá complicado, hein? Tá, né? Tudo bem, eu acho... só assistindo. Ô, Tomás, eu acredito que você vai ter que mudar a câmera. Você está falando pelo celular? Não, eu estou falando pelo computador. Eu acho que você vai ter que mudar a câmera. A câmera pega som e imagem, né? Eu acho que deve estar com defeito.
Não, Mael, isso depende muito, porque aqui, por exemplo, o meu computador, que é um notebook, ele pega só imagem, mas o de Jerusa, a câmera, que é esse que nós estamos aqui agora, ela tem uma câmera à parte. O computador dela não tem. Então, o som é separado da imagem. Eu coloco a câmera na hora e mexo nela aqui, ó. Ajusta e... Sim. Ei, pessoal chique, eu mal no celular aqui. Mas a Marinette já te ajudou no notebook outro dia que eu vi. Mas daí eu desliguei o celular rapidinho. Nós somos imãs, né, gente? Vamos lá. Vamos saltar aqui. Continuando ainda sobre a abertura da reunião de prática da doutrinação. Uma coisa é certa, não devemos subestimar o espírito, né? Pode, de início, revelar clamorosa ignorância e entrar depois na posse de todo o acervo cultural de que dispõe. Às vezes a gente dá de frente aí com alguém que sabe das coisas, né? Dificilmente o espírito é bastante primário para ser classificado sumariamente como ignorante. Nossa experiência acumulada é muito mais ampla do que suspeitamos. Todos nós, né? Muitas coisas a gente conhece com mais profundidade. Cada um de nós. Assim, a primeira regra do diálogo com os nossos irmãos em crise é esta. Paciência e tolerância. É fácil? Paciência e tolerância? Mas toda conversa com eles é um permanente exercício dessas duas virtudes. Olha só como é que a gente aprende, né? As primeiras palavras são de importância vital. São, às vezes, decisivas e podem constituir a diferença entre uma oportunidade de pacificação ou a alienação do companheiro por mais um tempo indeterminado, em que ele continuará a buscar alhures o que não encontrou em nós, compreensão para os seus problemas e suas angústias. Às vezes a gente está num dia na reunião que não está muito bem, né? Intuitivamente, às vezes a gente agrava o problema do espírito que veio ser atendido. Então, daí a necessidade de a gente se preparar melhor para as nossas reuniões. Muita coisa vai depender, no desenrolar do trabalho, da maneira pela qual recebemos os nossos irmãos em crise. Isso é um fato, constatado em diversas reuniões. Essas pessoas, Ismael, teria que aproveitar o máximo possível. São os maiores instrumentos da nossa evolução, são esses irmãos nossos que chegam, que acabam nos ensinando tanto que nem livro às vezes tem ainda. É verdade, mas isso vai ser falado aqui, Helder. Nunca demais lembrar e insistir. Eles precisam de nós, justamente porque não conseguem sair sozinhos das suas dificuldades, das suas perplexidades, dos seus sofismas, da sua auto-hipnose. Isso é falando sobre eles. Agora vamos ver, hein? Mas nós, por igual, precisamos deles, é o que você falou aí, porque nos trazem lições, porque nos ajudam na prática da lei suprema da solidariedade, que a seu turno nos libertará também. É um aprendizado de mão dupla, né? Uhum. Pertencemos a uma rede, né? Estamos entrelaçados nela. O professor, muitas vezes, aprende com os alunos. Muito. Sempre. Muito. Sempre. A gente está se posando como professor, mas o aluno vai dar umas lições na gente que a gente fica quadrado. Ismael, todos nós somos alunos ainda. Todos nós somos professores. Somos aprendizes, né, Tomás? É verdade. Aprendemos com os filhos, né? Uhum. Aí vem aqui, além disso, não podemos despachá-los. Sabe o que é despachá-los, né?
Mal enunciaram as primeiras palavras, quando nem sequer sabemos ainda de suas motivações e de suas dores. Esse parágrafo aqui me faz lembrar aqueles contos do Cornélio Pires, aquelas poesias que ele faz, né? Tem um dos livros que eu não me lembro qual é, né? Que é mais ou menos assim a história, né? O dialogador, nos primeiros contatos, já quer logo despachar o espírito, sem saber nem o que o espírito está querendo, o que ele está precisando, né? Aí um dos contos do Cornélio Pires falava de uma reunião onde o dialogador, muito senhor de si, quando vinha um espírito assim com a fala assim meia roceira, meia assim de africanismo e tal, ele já rejeitava de pronto, né? E aí o nome do dialogador, segundo aquelas histórias do Cornélio Pires, era Janjão. Não sei se vocês lembram de uma história parecida com essa. Eu lembro. Então, o espírito queria falar e o Janjão já cortava logo. Espírito imundo, se retire e tal, e passava carraspando no espírito, e o espírito está insistindo, está insistindo. E o Janjão sempre rebatendo, né? Vai embora, vai de reta, não sei o quê e tal. Aí, lá, num determinado momento, através do médium, o espírito dá um grito: cala a boca, Janjão, eu sou o seu pai. Você imagina só o susto que ele tomou, né? Que o pai dele era um cidadão agricultor, né? Da roça lá e tal, e falava todo atravessado, né? Aí o Janjão ficou todo quadrado. E aí, como é que faz, né? Recusando a presença do próprio pai, é terrível isso. Não esperamos jamais uma expressão inicial sensata e equilibrada, amorosa e tranquila, da parte daqueles que se acham desarmonizados. Se assim fosse, não precisariam de nós, já teriam encontrado seus próprios caminhos. Esperemos isso sim, uma eloquente manifestação de revolta, rancor, desespero, aflição, desencanto ou perplexidade, segundo a natureza dos problemas que os abrasam. Naturalmente, as reuniões têm mais essa característica, né? Os espíritos muito necessitados, né? A maioria dos casos é manifestação de revolta, rancor, desespero, aflição, e por aí vai. Contemos com mistificações e ardis. A gente tem que estar atento para isso, né? Com falsidades e subterfúgios, ficar atentos. Com ódio e agressividade contra o dialogador, contra alguém da reunião. Com ignorância e má-fé. Em suma, com a dor do espírito aturdido pelo impasse que criou dentro de si mesmo, né? Então, nós temos que ficar atentos que essas características sempre vão aparecer. É claro que o primeiro impulso de hostilidade do espírito assim tem de ser contra nós, que o fustigamos, tentando obrigá-los a mover-se. Não é isso, gente? O espírito está lá na posição dele, lá quietinho, a gente vai lá e muitas vezes eles chegam falando: por que você tinha que estar se incomodando comigo? Me deixa quieto, não? Não é assim? Uhum. Ele está parado no tempo e no espaço, preso à sua problemática, empenhado numa tarefa que julga do maior relevo e importância. Está lá obsidiando alguém, né? Aquilo ali é importante para ele, alguém passou essa tarefa para ele, ou ele mesmo está querendo fazer, né? E aparece um grupo, como o nosso, para tentar arrancá-lo daquilo que constitui seu mundo, a sua razão de ser. Está focado naquilo ali, né? Está naquele objetivo, né? Ainda há pouco a Sheila perguntou sobre qual até esqueci. A causa. Qual a causa, né? As causas. As Defender causas a causa, né? Eles lutam.
né? Ele está aqui defendendo uma causa ali. Para ele, aquilo é importantíssimo. E a gente vai tentar ele tirar daquela zona de conforto que ele está ali, né? É claro, evidente que ele vai se aborrecer com a gente. Com o grupo também. Não é ele quem nos incomoda e fustiga. Somos nós que o agravamos com a inadmissível tentativa de fazê-lo desistir dos seus propósitos. Está na parte ali do Leon Denis, no Invisível, né? É preciso que a gente entenda isso também, né? Compreenda a razão do espírito de estar se aborrecendo com a gente, né? Nós estamos aí fustigando ele, né? Ele está com a ideia fixa, né? Num quadro que, para ele, é aquilo lá que é o certo. Com certeza. Agora eu me lembrei aqui de um caso que um cidadão que vinha aqui pedir. Mas ele é sempre muito sujo, com aqueles pés pretos de poeira, aquele negócio gorduroso. Aí um dia eu ousei, dei o café com pão a ele, e eu ousei, quando ele estava comendo, chegar com a mangueira com água e falar assim: posso lavar os seus pés? Meu Deus! Porque ele estava com as mãos, os pés muito assim engordurados, sujo, preto de poeira, né? Olha, ele jogou o pão e a caneca de café na minha cara e saiu correndo. Você imagina do outro lado como é que as coisas também funcionam, né? Do lado de cá é assim, né? Aí eu falei: meu Deus do céu, eu provoquei a ira dele. Ele estava se sentindo bem com aquilo ali, né? Uhum. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque, segundo os especialistas dizem, que a gente tem que descer no nível deles, para eles poderem comunicar bem com a gente. Eu achei que o que eu estava achando que era correto era o melhor para ele, né? Mas o que ele estava querendo era o pão e o café. Ele jogou até o pão e o café em cima de mim, de tão aborrecido que ele ficou. Mas, coitado, ele está na situação que ele está, né? Quem estava com ele não estava querendo que ele fosse. Aí chegou lá, isso foi, ó. Foi bom demais. Aproveitou. Está querendo tirar ele daquela situação. Aí agora a letra B seria o diálogo. Ver se a gente consegue avançar alguma coisa aqui sobre o diálogo, né? É preciso deixá-los falar, pois, do contrário, não poderemos ajudá-los, né? E a gente acha que quanto mais a gente falar, é melhor, né? É o contrário, né? Tem que deixar o espírito jogar para fora o que ele está desejando, para a gente perceber o centro de interesse dele. É necessário conhecer a sua história, suas motivações e suas razões, e ainda que relutem, demorem ou usem de 1001 artifícios, eles acabam revelando a razão de sua presença no grupo. Às vezes demora mesmo, né? Ele não quer, às vezes, dar o braço a torcer, porque vai ser naquele ponto que o dialogador vai trabalhar, né? Então, é preciso dar o máximo oferecer o máximo de ouvidos para ele. É um grande erro, né, Ismael? Do doutrinador, não deixar o espírito falar. É necessário ouvir bastante primeiro, tá certo? Para poder depois falar, porque realmente é o que está sendo colocado aí. Eles precisam de desabafar, de sentem necessidade. Se você não tem que falar, brecou. Sim. Aí, se o doutrinador já doutrinando ele, rezando, ou então qualquer outra coisa, só não cria empatia.
tem que ser criada a empatia para ele poder entrar na conversa. Carlinhos, isso que você está falando aí tem muito a ver com a mudança dessa palavra-chave que a gente fala sobre doutrinador e dialogador. Durante muito tempo, essa palavra doutrinador foi utilizada. Isso quer dizer o seguinte: você está doutrinando, você só você que fala, você vai doutrinar, né? Perfeito. Dialogar é você dar a vez para aquele que está ouvir também, ali, né? Dialogar é ouvir tocando. também, né? Hã? Dialogar é ouvir também. Dialogar é ouvir. Ouvir mais do que falar, né? Tem Mais vezes que você só, Ismael, tem algumas situações que você só em escutar já atende bem o espírito. Não falar nada. Carlinhos, essa questão aí de, às vezes, é preciso a gente nem precisa falar, né? E somente ouvir, isso acontece muito na nossa vida agora, de encarnado mesmo. Às vezes você encontra com alguém, algum conhecido, alguma coisa, a pessoa quer somente jogar para fora aquela angústia, aquele sentimento, né? Ele fala, não quer nem te ouvir. Não, ele precisa falar. Necessita disso. Ele necessita. Né? Ele não cabe um doutrinador, cabe um orientador. A pessoa ali vai estar ali para orientar o que vai ser feito. Interessante. A palavra correta mesmo, Helder, é dialogador, realmente. É ouvir também, né? Se a gente entrar só achando que vai ensinar, na verdade, a gente está aprendendo muito. Não, o orientador depois que ouve a parte, com certeza. Mas vai no fundo para orientar. Saber ouvir é uma arte. Na dialogação... Dois ouvidos e uma boca. Saber ouvir é uma arte, né? Ismael, já aconteceu comigo de eu passar para o dialogador que eu percebia que o espírito ele não estava assim irritadiço, ele não estava agressivo, ele só queria falar. Então eu falava, deixa ele falar, deixa que ele vai desabafar e depois ele mesmo vai ser encaminhado. Aí o espírito vinha, falava, expunha ali o sentimento dele, tudo. O dialogador às vezes não precisava nem abrir a boca, né? E chegava o espírito e quando ele tinha descarregado toda aquela angústia dele, né? Vinha um espírito superior lá e pegava e levava, pronto, tranquilo. Não precisava, o dialogador não precisava nem abrir a boca e falar nada. Já aconteceu isso, né? De eu dar esse tipo de comunicação. É o divã, né? Sentado no divã. Fala. Uhum. É por aí, gente. O longo trato com eles nos ensina que tem um hábito peculiar de pensar alto. Isso se deve a um mecanismo psicológico irresistível, do qual muitas vezes eles nem tomam conhecimento e no qual, mesmo os mais hábeis e ardilosos deixam-se envolver. É necessário conhecer a sua história, né? Suas motivações e razões. Isso é verdadeiro. É que o médium capta o pensamento e não a palavra falada. Se o médium se limitasse a transmitir a palavra, mesmo assim eles acabariam por revelar as suas verdadeiras posições, embora pudessem sonegar a verdade por maior espaço de tempo, mas é do próprio dispositivo mediúnico converter em palavras e gestos aquilo que o espírito elabora na sua mente. Essa comunhão de pensamento aí é que vai, né, jogar para fora.
eles não conseguirão por muito tempo ocultar as verdadeiras causas da sua dor e a razão da sua presença. Pois é isso, precisamente, que nos traz a nós, né? O motivo da vinda dele ali é justamente jogar para fora aquela angústia. Essas causas estão de tal forma gravadas nos seus espíritos que constituem o centro, o núcleo, em torno do qual gira toda a personalidade e agrupam-se os problemas mais críticos e mais urgentes. André Luiz tem naquele livro Desobsessão uma fala que constitui o centro de interesse, né? Ele fala sempre que a gente deve ouvir para perceber qual o centro de interesse do espírito, né? Qual o foco, né, que ele está centrado, né? Qual o seu núcleo, em torno do qual gira toda a personalidade e agrupam-se os problemas mais críticos e mais urgentes. Se a gente não consegue descobrir isso... Interessante que isso aí serve para o encarnado também. Hein? Interessante que isso aí tem a mesma realidade do encarnado também. Ah, verdade. A gente entrar em sintonia com o que ele deseja, né? A fim de ajudar, senão a gente não consegue ajudar. Está estritamente ligado, né, de nós não ouvirmos aqui o encarnado e logo sair julgando, né? Com certeza. Exatamente. Você não sabe a problemática do outro, né? Qual é exatamente. E aí você sai julgando. Aí, para atender os desencarnados, a gente usa da oratória e menos a escutatória, né? Aí a justiça, a verdadeira justiça, ela está nesse ponto aí central, né? Você tem que ouvir as duas partes, né? Porque se você ouvir uma só, você pode cometer injustiça, pode decidir errado, julgar errado, né? É preciso ouvir as duas partes para fazer a justiça verdadeira, né? Meus amigos, eu vou ficando por aqui, porque eu vou conversar um pouquinho sobre um outro assunto aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou anotar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de parar ou não parar. Hoje é dia 17 do 11. Novembro. 17 do 11. Ok? Aí, vamos lá. Bom, vamos interromper aqui esse compartilhamento para a gente poder... Tá aí uma proposta aí de... O senhor quer que eu pare a gravação aqui? Pode ser. Pode ser.